Caros irmãos, queridas irmãs, o 33º domingo do tempo comum é o penúltimo domingo do ano litúrgico. Nós estamos nos encaminhando para o fim e por isso a Igreja nos propõe no Evangelho o discurso escatológico de Jesus. Eschaton é uma palavra grega que significa fim, conclusão. E Jesus então fala do fim, das realidades últimas. Em latim nós dizemos novíssimos. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. O mês de novembro, por sempre coincidir com o final do ano litúrgico, é dedicado aos novíssimos. Nós começamos o mês de novembro celebrando todos os santos, a Igreja triunfante, o céu. Depois celebramos, no dia 2, comemoramos todos os fiéis defuntos, a Igreja padecente, as almas do purgatório. E os evangelhos, também durante a semana, vão adquirindo essa temática escatológica. A Igreja nos convida, no final do ano litúrgico, a olhar para o nosso fim, a meditar sobre os novíssimos, sobre a morte, sobre o juízo, sobre a vida eterna ou a morte eterna. Nós nunca podemos perder de vista a meta, o rumo, para onde nós estamos caminhando. O ser humano, diferentemente de outros animais, sabe que vai morrer. Nós temos consciência da nossa finitude. Temos consciência de que somos seres mortais, de que vamos morrer, nós sabemos disso. Os animais não sabem que são finitos, que são mortais. Nós sabemos, mas às vezes vivemos como se não fôssemos morrer. Pensamos que a morte só vem para os outros, só na casa do vizinho é que as pessoas morrem. Então a Igreja nos incentiva, nos convida a pensar, a meditar sobre os novíssimos, sobre o nosso fim, sobre a nossa vida, que é transitória, que é passageira, que é efêmera, e que após esta vida existe algo além e nós precisamos nos preparar para isso. Então, nesse trecho do Evangelho que nós ouvimos, Jesus fala sobre o juízo final. Existe o juízo particular, que acontece no momento da nossa morte, exatamente no momento em que a alma se separa do corpo, acontece o juízo particular. Quem está em estado de graça vai para o céu ou vai para o purgatório. Quem não está em estado de graça e morre impenitente, sem arrependimento, sem contrição, se condena, vai para o inferno. Então, o destino eterno está definido no momento da morte. Agora, existirá o juízo final. E o juízo final não vai
rever a sentença do juízo particular. Não é que alguém que no juízo particular foi para o inferno, de repente possa ser reencaminhado para o céu ou vice-versa. Porque tanto o céu quanto o inferno são permanentes, são eternos. Só o purgatório que é provisório. E quem está no purgatório está salvo, de lá só tem uma saída, que é o céu. Mas quando acontecer o juízo final, o juízo universal, já não existirá purgatório. Para falar do juízo final, então nós temos que considerar algumas realidades. Nós dizemos no credo que Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Ou seja, Jesus vem para estabelecer no mundo definitivamente o reino de Deus, para fazer justiça. E Jesus é o justo juiz. Nós estamos no tempo da misericórdia. Após a morte vem o tempo da justiça. Mas Jesus é o justo juiz. Ele faz justiça, tornando-nos justos. Ele nos justifica. Ele nos torna justos. A carta aos Hebreus, que nós ouvimos na segunda leitura, diz que Cristo, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, morrendo na cruz, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar, até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Então Cristo está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então, quando nós falamos no juízo final, no juízo universal, nós devemos pensar primeiro na vinda de Cristo, na sua vinda gloriosa, que nós chamamos parousia. É uma palavra grega também, assim como escatom. Escatom, escatologia, tem a ver com o fim, as realidades últimas. O termo, a conclusão da história. Parousia significa vinda. Em latim, advento, vinda de Cristo. Cristo veio uma primeira vez, revestido da nossa fragilidade, virá uma segunda vez revestido de poder e glória. É a parousia. Além disso, acontecerá por ocasião da vinda de Cristo a ressurreição. Nós dizemos no credo, creio na ressurreição da carne, na ressurreição dos mortos. Então, se no momento da morte a alma se separa do corpo, com a ressurreição a alma se une de novo ao corpo. E na primeira leitura de hoje, que é tirada lá do livro de Daniel, ele diz: naquele dia, muitos dos que dormem no pó da terra despertarão. Isso já lá no Antigo Testamento, no final do Antigo Testamento, ia ficando cada vez mais clara a fé na ressurreição da carne. Uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno. Então, tanto os eleitos, os bem-aventurados que estão no céu, quanto os réprobos, os condenados que estão no inferno, todos ressuscitarão. Por ocasião da vinda de Cristo, por ocasião da parousia, haverá a ressurreição da carne. Uns para a bem-aventurança eterna, outros para o castigo eterno. E então acontece o juízo universal. Basicamente, essa é a diferença. No juízo particular,
A alma comparece diante de Deus separada do corpo, individualmente, no juízo final. É um juízo universal. Toda a humanidade se apresenta, agora ressuscitada, a alma unida novamente ao corpo. E é justamente o fim do mundo como nós o conhecemos. Novos céus e nova terra. Quando nós ouvimos Jesus falar, como no evangelho de hoje, pode ser que alguém fique com medo, fique apavorado, porque Jesus diz: depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. A antífona de entrada do 33º domingo diz o seguinte, é tirada lá do livro de Jeremias: meus pensamentos são de paz e não de aflição. Então, quando nós falamos sobre o fim do mundo, sobre a vinda de Cristo, sobre a ressurreição, essa é a nossa esperança. São palavras de paz, de esperança e não de aflição. Porque significa a vitória definitiva do bem sobre o mal. Significa que o mundo como nós o conhecemos, marcado pelo pecado, pelo sofrimento, pela morte, desaparecerá e não existirá mais. Por isso os primeiros cristãos, diante dessas promessas, veja, isso que Jesus está dizendo no evangelho de hoje é uma promessa, não uma ameaça. Jesus está nos prometendo novos céus e nova terra, um mundo novo, uma vida nova. Ele não está nos ameaçando. Meus pensamentos são de paz e não de aflição. Por isso os primeiros cristãos não tinham medo de rezar dizendo: Maranatá, vem Senhor Jesus, vem logo, vem depressa, abrevia o tempo da tua vinda. Agora, nós temos que estar preparados, nós não sabemos o dia nem a hora. O próprio Jesus disse aqui, quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai. Então, sempre que aparece alguém por aí dizendo que sabe a data do final do mundo, pode mudar de canal, pode pular o vídeo, pode parar de ler, que é bobagem. Ninguém sabe. Mesmo que alguém diga, eu vi Nossa Senhora, e Nossa Senhora me disse a data do fim do mundo. Ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, só o Pai. Pode ser amanhã, pode ser mês que vem, ano que vem, daqui 1000 anos. Jesus nos manda ficar atentos aos sinais dos tempos. Agora, quando Jesus fala do sol que vai escurecer, a lua que não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu, é justamente para nos lembrar da transitoriedade do mundo, que esse mundo é passageiro, que nós não podemos nos apegar a este mundo, porque é um barco afundando. Se eu me apegar a ele, eu afundo junto. Quando a gente faz uma viagem, a gente vai olhando a paisagem, vai apreciando, mas cuidado, né? Se você se distrai demais, você acaba perdendo o rumo. Dali a pouco você está indo para um lugar, quando você vê, está em outro. Então, por isso, é importante pensar no nosso fim, nos novíssimos, que a nossa vida neste mundo é breve, que ela terá um fim, que nós estamos aqui de passagem, essa vida é provisória,
E nós não podemos perder o foco, que é Deus, que é o céu, que é a vida eterna. Ninguém sabe o dia nem a hora. Se Jesus vier semana que vem, então é provável que nós veremos Jesus vindo. Se for daqui 1000 anos, é pouco provável que nós estaremos aqui. Mas, se ele vier daqui 1000 anos, então quer dizer que nós já fomos. Ele já terá vindo para nós por ocasião da morte. O fato é que Jesus vem por ocasião da nossa morte, vem na parousia, e nós temos que estar preparados. É a antífona da aclamação ao evangelho de hoje. É preciso vigiar e ficar de prontidão. Em que dia o Senhor há de vir, não sabeis não. Nós não sabemos. Então é preciso vigiar, ficar de prontidão, estar preparados. Se o Senhor vier nos buscar na sua vinda gloriosa ou na morte, mas nós temos que estar preparados. E daí, isso que Jesus diz não deve nos causar medo e aflição se nós estivermos em estado de graça, se nós estivermos procurando fazer o que agrada a Deus, na amizade com Deus. As pessoas podem ficar apavoradas se não estiverem prontas, porque o que Jesus está prometendo é coisa boa. É que o bem vencerá o mal, é que não haverá mais este mundo como nós conhecemos. Graças a Deus, este mundo vai passar, virá coisa melhor. E nós devemos desejar e apressar a vinda do Senhor, mas essa atitude só é possível se nós soubermos que estamos vigiando, que estamos preparados. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, nós estamos nos últimos tempos? Sim. Desde a ascensão de Jesus, a sua volta é iminente, pode acontecer a qualquer momento. Com a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, nós entramos na última etapa da história do mundo. Nós estamos nos últimos tempos, há 2000 anos. Quanto tempo vai durar, nós não sabemos. Mas nós estamos nos últimos tempos. Nós temos que olhar os sinais. Jesus nos manda aprender da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Jesus disse que haveria guerras, calamidades, doenças. Nós vemos guerras, calamidades, doenças. Então Jesus está voltando. Está. Há 2000 anos. Há 2000 anos existe guerra, doença, calamidade. Porque este mundo é assim. Este mundo é transitório, é efêmero, é passageiro. E é isso que Jesus nos diz. Prestem atenção. As alegrias deste mundo não são duradouras. A matéria se decompõe. A matéria, os seres vivos morrem. As coisas se desgastam. Olhe para a sua casa, olhe para o seu carro, olhe para as suas roupas, olhe para você mesmo. E você vai perceber que o mundo material é assim, as coisas vão envelhecendo, vão ficando caducas, vão se estragando. Você constrói a sua casa linda, maravilhosa,
Mas dali a pouco começa a aparecer uma rachadura, quebra uma telha, aí entra água, aparece umidade, bolor. Você compra o seu carro, dali a pouco aparece um risco, um amassado, aí dali a pouco tem que trocar o óleo, e ele vai ficando velho. A roupa, manchada, rasgada. A nossa saúde, o tempo vai passando, vão acontecendo as coisas, né? A gente vai envelhecendo. Então Jesus diz: vejam os sinais. Não fique apegado a esta vida, porque ela vai acabar. Veja os sinais e fique preparado. Não perca o foco. Olhe para a meta, para o fim, para onde nós estamos caminhando. É só isso que importa. Como nós rezamos na oração deste domingo, tão bonita, nós dissemos assim: Senhor, nosso Deus, que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Enquanto nós ficamos servindo as criaturas, amando as criaturas, apegado às criaturas, nós não teremos felicidade completa. Só teremos felicidade completa servindo ao Criador. Que a nossa alegria consista em servir a Deus de todo o coração. Se a nossa alegria consistir nas riquezas, nos prazeres, nas glórias deste mundo, que é transitório, que é passageiro, nós vamos passar junto com ele. São alegrias fugazes. Se a nossa alegria consistir em amar, em servir a Deus de todo o coração, então a nossa alegria será completa e será eterna. Todo mês de novembro é dedicado a essa meditação dos novíssimos. O ano litúrgico vai chegando ao fim, também o ano civil, daqui a pouco acaba. Vamos pensar também na nossa vida que daqui a pouco acaba, e peçamos a Deus a graça de viver neste mundo em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem os nossos dias, para que quando o Senhor nos chamar, seja quando for, nós não sabemos, nós estejamos preparados e possamos comparecer diante dele, prestar contas da nossa vida e receber o prêmio ou o castigo. Mas isso só se nós não estivermos preparados. Receber o prêmio, a recompensa pelas nossas boas obras, de termos usado a nossa vida, a vida que Deus nos deu, para amar e servir. Amém.